Vídeo é comum a gente estar fazendo uma apresentação, independente do que tipo de produto, se ele é apresentado presencialmente, se ele é apresentado online. O fato é que é muito comum na hora que a gente vai fazer explicar o preço e falar o valor do produto, os prospects e os clientes acham caro. E é tão comum isso que às vezes quando a gente vai falar o preço a gente fica meio acanhado, né? Eu mesmo percebo isso. Pelo fato de eu trabalhar com apresentações de venda, toda vez que eu me deparo com alguém querendo vender para mim, eu percebo isso. Quando a pessoa, na hora que ela vai falar o preço, ela até fica mais acanhada, até fala um pouco mais baixo. Já percebeu isso? Fica meio acanhada, custa tanto e tal. Porque às vezes a pessoa não tem segurança de falar o preço, justamente de estar tão acostumada de ouvir a pessoa falando que está caro. Ouvir os seus clientes falando que está caro. Então eu sei que isso é muito comum, sei que muita gente passa por essa situação. E sabe de quem é a culpa disso? Sua? Minha? Tô brincando, não é que a culpa é nossa, né? Na verdade, a responsabilidade de fazer com que o cliente ache o preço justo é nossa. Então não é que a culpa é nossa, mas nós temos a responsabilidade de apresentar de uma forma para que na hora de falar o preço ele ache justo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, fica aí. Bom, você deve estar se perguntando como é que a gente resolve esse problema, né? Eu posso te dizer que a melhor forma de resolver isso é aumentando o valor do produto ou do seu serviço. Nossa, agora sim você deve estar me achando maluco, né? Mas como assim resolver esse problema aumentando o valor do produto? Se você perceber, eu falei aumentando o valor do produto e não o preço do produto. Então o que eu quero dizer aqui não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas é o valor percebido. Então nós devemos aumentar o valor percebido do nosso produto ou serviço e dessa forma o nosso prospect, a pessoa que está ouvindo a nossa apresentação, na hora que ela ouvir o preço, talvez ela ache o valor justo, como eu falei antes, talvez ela ache até barato. Bom, então deixa eu explicar mais ou menos, do meu ponto de vista, o que quer dizer, o que é esse termo valor percebido. Eu gosto de explicar através de um exemplo, inclusive eu uso esse exemplo bastante quando eu estou fazendo consultoria de marketing para pequenos negócios. Quando eu estou explicando para eles como é que funciona, como é que a gente vai fazer para estabelecer uma estratégia de marketing, eu gosto de usar esse exemplo. É o seguinte, e é um exemplo verdadeiro, tá? Aconteceu comigo. Eu ia sempre num restaurante que ficava ao lado da empresa que eu gerenciava, alguns anos atrás. Tinha lá um restaurante, era um PF, sabe? Prato feito, né? Restaurante simplão, cara. Simplão, no meio da avenida assim, e tinha uma comida lá maravilhosa, maravilhosa. Então, lá eles tinham pratos de 15 reais, 17 reais, se não me engano. E tinha um prato lá que eu gostava de pegar às vezes, que era 27 reais, se eu me lembro bem. E era uma carne, cara, uma carne especial que eles tinham. Era tipo, eu não manjo de carne, então eu imagino que seja, acho que era um contrafilé, sabe? E eu achava, ok esse preço, né? Pô, era mais caro que os outros pratos, mas, ok, 27 reais. Né? Garanto que você almoça talvez bem mais caro que isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu achava ok esse prato de 27 reais ser mais caro que os outros. E era uma delícia, cara, eu adorava. E gostava porque era um lugar simples mesmo, você chegava lá, você já sabia que era daquele jeito, então era o que você esperava, era aquele ambiente mesmo, e eu achava ok o preço, achava justo o preço, e é isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Então, agora vamos para uma outra situação. Aconteceu também, e eu me lembro que isso me chamou a atenção porque foi alguns dias depois, eu fui no Outback, e vocês sabem que restaurante é esse, e eu vi o mesmo prato. Na verdade não era um prato idêntico, mas era a mesma peça de carne. E aí o seguinte, eu lembro que era tão gostoso quanto. Era o mesmo tipo de preparo, era muito, muito gostoso. Só que o preço no Outback era 80 reais. E acho que não era 80 reais, era 75, 77 reais, era próximo de 80 reais. E eu me lembro que eu achei ok esse preço. Pagamos e achei justo, né? E já voltei
A gente vai no Outback com uma certa frequência, como outras coisas, de vez em quando pego esse prazo também e acho muito justo o valor, acho muito justo o preço. Então veja, nós não estamos falando aqui de produto mais chique, de produto menos chique, não estou falando de produto onde vai pessoas de uma classe social, não estamos falando. Se você perceber, eu falei que eu estava muito bem nos dois ambientes. Eu fui no restaurante lá do Prato Feito, adorei, gostei, saí feliz e achei ok o preço. E também falei que fui no Outback e me senti bem, gostei. Então, os dois lugares eu me senti bem, ok? Eu quero deixar isso bem claro. Não estamos falando aqui de lugar chique ou lugar menos chique. Estamos falando de você achar justo o preço. Agora vamos aqui detalhar um pouco as características de cada lugar, certo? Tanto do restaurante PF quanto no Outback. Para você ver, eu nem lembro do nome do restaurante PF, mas eu gostava tanto dele porque o que me chamava a atenção não era nem o nome, era a comida gostosa que tinha lá. Mas vamos ver as características do local. É o seguinte, primeiro, não tinha estacionamento. Então ele era bem assim na avenida mesmo, uma avenida bem movimentada, então não tinha como você parar na frente. Você tinha que achar algum estacionamento pago perto ou estacionar em alguma rua próxima, mas não tinha estacionamento. Então isso era complicado. Como eu trabalhava muito próximo, eu ia a pé, mas eu estou falando aqui uma das características é que não tinha estacionamento. Agora, uma segunda característica do local era que você entrava lá e ninguém te atendia direito. Você meio que tinha que procurar uma mesa, ele era sempre lotado, estava sempre cheio o restaurante, você tinha que ficar caçando mesa, pô, vamos ali, ninguém te recebia, e na hora que você sentava, demorava muito para um garçom vir te atender, você tinha que ficar procurando o cara, chega aí, para ele poder atender e vir tirar o pedido. E quando ele vinha tirar o pedido, ele não te mostrava um cardápio, ele não me trazia um cardápio, ele simplesmente falava quais eram os pratos do dia, ele falava ali as opções, e, cara, às vezes tinha barulho, você falava, tá, mas repete melhor, não estou ouvindo muito bem. E o cara falava ali, era bem informal esse tipo de atendimento deles lá. Inclusive ele tinha que gritar às vezes no seu ouvido para poder você entender qual que era as opções do dia. Aí eu me lembro que uma vez eu fiz o meu pedido, era essa carne gostosa, e aí ele perguntou o que eu ia beber, né? E aí eu falei, não, eu quero uma água aí, uma água com gás, gelo, limão espremido, que é o que eu sempre peço. Eu gosto pra caramba. E aí, depois do tempo, ele trouxe um Guaraná. Aí eu falei pra ele, e ele sabe como é que é? Ele já põe na mesa e abre assim a tampa e já vai colocando no seu copo. Mas dessa vez ele só abriu. Aí eu falei, não, eu não pedi Guaraná, eu pedi água com gás. Aí ele chega, ele grita assim, meu, traz aí água com gás aqui, tal. E aí ele na hora pegou a tampa, tampou a garrafa e foi guardar de novo na geladeira para um próximo cliente. Para você ver como é que eram as coisas. Então, ele nem escondeu isso de mim, ele fez na minha frente. Para você ver que tipo de atendimento que era. A gente já ia esperando esse tipo de coisa e tava ok. E um outro detalhe do restaurante, uma outra característica é que, cara, não tem ar-condicionado e um monte de gente ali. Na época do frio, ok, mas na época do calor, sem condições, cara, era muito quente. Beleza? Então essas eram as características do restaurante. Agora eu quero relembrar você, que já conhece o Outback, muita gente conhece, quais são as características desse restaurante, e aí a gente vai acabar fazendo uma comparação, ok? Bom, primeiro item, estacionamento. Quase todo o Outback que eu fui fica dentro de shopping. Então, provavelmente você vai ter estacionamento fácil. Eu me lembro agora, aqui em São Paulo, de um Outback que fica do lado do Shopping Eldorado. Eu sei que ali ele é de rua, não é no shopping, mas eu imagino que ali tem um estacionamento do lado e tal, mas eu sei que essa situação de estacionamento é muito fácil para o Outback. E quando você chega, mesmo que tenha fila de espera, é comum ter fila de espera, como é que você fica na fila de espera? Eles te dão um token, você vai passear no shopping, você pode andar pelo shopping. Barulhinho aqui. Então você pode andar pelo shopping e aí na hora que chega a sua vez, eles te avisam. Então você tem todo esse conforto de curtir outras coisas enquanto está na fila de espera. Ou às vezes se você fica ali na fila de espera, eles te servem ali mesmo já, com seus amigos, você já começa a curtir ali com seus amigos, você toma alguma coisa. Então pra você ver como é que é o atendimento do Outback.
E aí quando você entra no restaurante, quando chega a sua vez e você senta na mesa, aí os caras dão show, cara. Não sei se todo mundo conhece, o Outback é um exemplo de atendimento. O cara, na hora que você chega, ele já coloca na sua mão. Não, primeiro ele fala, olha, eu sou o fulano de tal, ele se apresenta, fala, olha, meu nome é João e eu vim aqui, eu que vou atender vocês, então qualquer coisa vocês podem me chamar. Às vezes eles até se ajoelham e ficam na sua altura, já percebeu? Ele se ajoelha assim, perto da mesa e fala na sua altura para mostrar que ele está falando de igual para igual com você. E aí, cara, eles já trazem um talher super legal pra caramba, um talher gostoso de usar, um guardanapo bonito e, na sequência, um pãozinho, que é uma maravilha, você conhece, um pãozinho com manteiga. Eu acho que aquele pão é um pão, ele tem um gostinho de mel, eu adoro aquele pão, às vezes dá vontade de ir lá só por causa do pão. Então, para você ver, mais uma característica de atendimento do Outback. E aí, comparando um pouquinho com o restaurante do PF, tem a questão do ar-condicionado. Eu nunca vi um Outback sem ar-condicionado. Então, independente se está frio, se está calor, você está sempre num clima, num ambiente agradável para você conversar com seus amigos ali e tal. E às vezes dá até para você assistir TV no restaurante. Eu me lembro uma vez eu fui assistir um jogo da Copa lá. Então, para você ver quantas coisas tem aí dentro do restaurante. E estou só te mostrando aqui como é que algumas características do Outback, beleza? Em comparação agora com o restaurante do PF que eu falei anteriormente. Bom, então deixa eu te trazer de volta aqui pro assunto principal desse vídeo. Lembra? A ideia aqui é a gente falar sobre como montar uma apresentação para que a pessoa, na hora que ouvir o preço do produto, ela ache um valor justo ou talvez até barato. Então, falando sobre os restaurantes que eu estou usando aqui como exemplo, eu não estou falando, de novo, vou falar sobre isso. Não estou falando sobre um negócio chique, um negócio menos chique. Não estou falando que um dos restaurantes é um negócio bom, o outro tipo de restaurante é um negócio ruim. Capaz até do dono do restaurante PF ser um cara rico, porque ele pode ter 3 ou 4 restaurantes daquele e nunca vi ele vazio. Então, ali, clientela sempre comprando e gastando lá dentro. Então, aparentemente é um negócio muito bom. Só que ele se apresenta daquela forma. O Outback, aparentemente, também é um negócio muito bom e se apresenta de outra forma. Então, voltando, nós estamos aqui falando sobre a reação que eu, Marcos Fogo, tive ao pagar R$80 na carne num restaurante e pagar 27 na mesma carne no outro restaurante. Eu achei ok pagar 80 e pagar 27. Agora, se fosse para eu pagar 80 no restaurante PF, será que eu ia achar ok? Será que eu ia achar o valor justo? Eu imagino que não. Pô, mas a carne é tão gostosa quanto, você disse, né, Fogo? Tinha o chimichurri e tinha o contrafilé. Alto assim, mal passado do jeito que eu gosto. Os dois eram muito gostosos. Por que você não sente a vontade em pagar 80 no prato PF? Não sei. Eu simplesmente acho ok pagar no Outback e não acho ok pagar no restaurante PF. Bom, eu falei não sei, mas a resposta é por causa do valor percebido. Lembra que eu falei do valor percebido? Foi por isso que eu contei toda essa história aqui. Do valor percebido do produto e serviço do Outback e do valor que eu tenho percebido do produto do restaurante PF. Então, se eu pudesse colocar a carne vale isso num canto, a carne vale isso no outro canto. Beleza, essa aqui só oferece a carne, esse aqui oferece a carne, estacionamento, ar-condicionado, eu posso ver jogo, eu posso conversar com meus amigos da melhor forma, eu posso fazer compras no mesmo local. Você concorda? O tanto de valor percebido que eu fui encaixando sobre o produto e por causa disso, então, talvez eu ache mais justo pagar R$80 num canto, num lugar onde tem tanto valor percebido, diferente do outro que não tem esses valores embutidos ou encaixados no produto. Deu para entender um pouco agora? Então, o que manda aqui, o assunto de hoje, é exatamente você trazer para a sua apresentação de venda uma forma de você agregar valor percebido no seu produto. E aí, na hora que você for falar o preço,
é capaz do cara achar ok o preço da mesma forma que eu e você acha ok pagar R$80 numa carne num restaurante XYZ. Então eu já te faço a pergunta agora de cara. Na sua apresentação, você está fazendo isso? Você percebe que você pode ou não fazer isso?